Que o Titanic foi um dos maiores naufrágios do mundo, todo mundo já sabe. E como estamos na semana do Halloween, resolvemos trazer esse assunto para falar os fatos mais chocantes que aconteceram durante o acidente do Titanic. Vamos contar algumas coisas chocantes e assustadoras que aconteceram na história do navio que chocou contra um iceberg. Então, se você apoia o especial de Halloween e gosta do Titanic, deixa logo o seu like logo agora. E se ainda não é inscrito aqui no Você Sabia, galera, clique agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. Todo vídeo que a gente faz do Titanic, vocês pedem mais e mais e mais. Então tá aí um vídeo diferente a respeito do Titanic. Agora, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E obviamente que vocês já devem estar careca de saber que o que afundou o Titanic foi a colisão com um enorme iceberg. A ponto de curiosidade, galera, o RMS Titanic foi o único transatlântico da história a ser afundado por um iceberg. E inclusive na época, o Titanic era o maior navio, o mais forte, o mais caro, o maior, mas mesmo assim não aguentou o impacto contra o iceberg. E até então esse foi o único navio na história a afundar por isso. Sem contar também, galera, que teoricamente o Titanic só afundou graças ao iceberg, que bateu justamente em um lugar do casco do navio que já estava danificado. Outra coisa chocante a respeito do iceberg é que o acidente poderia ter sido evitado por vários motivos. Como por exemplo, se o capitão do navio, Edward Smith, tivesse alertado sobre o iceberg 30 segundos antes, todo aquele acidente poderia ter sido evitado. Sem contar também que quando eles descobriram que eles estavam a caminho de um enorme iceberg, eles não reduziram a velocidade em que eles estavam, eles mantiveram a mesma velocidade, em velocidade máxima, fazendo com que eles chocassem mais rápido ainda. Se eles tivessem mudado a velocidade, talvez poderia ter desviado do iceberg. Outro fator chocante que aconteceu foi porque não tinha nenhum marinheiro responsável pela frente do navio. Existiam binóculos para ser usado, porém o binóculo tinha ficado em um compartimento trancado à chave, e o cara responsável por essa chave não tinha embarcado no Titanic. No dia, o marinheiro que tinha a posse da chave estava de folga e esqueceu de passar a chave para um outro marinheiro que estaria dentro do navio. Portanto, haviam binóculos, porém ele não foi utilizado, pois estava trancado em uma caixa. Se houvesse um marinheiro com o binóculo, dava para ver o iceberg bem antes de chegar próximo, e claramente evitar tudo isso. Ainda falando sobre o iceberg, depois de alguns estudos foi descoberto que o iceberg responsável pelo acidente de 1912 já estava ali há muito tempo. Não foi um iceberg que brotou do nada no meio do caminho. Descobriram que aquele iceberg começou a se formar por volta de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, bateram em um iceberg que estava lá fixo há muito tempo. Quando o navio então se chocou com o iceberg, ele não afundou de imediato. Foram 2 horas e 40 minutos de agonia e desespero até o navio se afundar por completo. Imagina você passar por uma situação dessa de caos por 2 horas, 2 horas e meia, até depois cair na água e ainda ter todos os efeitos colaterais da água. Naquele dia a temperatura da água chegava a menos 2 graus Celsius. E como estava muito gelado, a maioria das pessoas não conseguiram sobreviver 15 minutos. Uma coisa peculiar que Charlie Jougin, um cara que trabalhava na cozinha do navio, conseguiu sobreviver na água a uma temperatura abaixo de 0 graus por 2 horas, porque ele tinha bebido muito uísque antes do naufrágio. E foi justamente o uísque que manteve seu corpo aquecido, mantendo ele vivo o tempo suficiente para o resgate chegar e salvar ele. Outra pessoa que também sobreviveu ao acidente foi um japonês chamado Masabune Osono. Ele era o único japonês a bordo e conseguiu sair dessa vivo. O problema mesmo foi que quando ele voltou para o Japão, ele foi considerado como um covarde por não ter morrido com o resto dos passageiros. Na época, esse cara tinha 41 anos e trabalhava como funcionário público no Japão. O japonês conseguiu se salvar, pois conseguiu entrar em um dos poucos botes salva-vidas que havia no navio, o Lifeboat 13. Por muitos, esse cara poderia ter sido considerado como um herói, né? Ter saído dessa vivo. Mas quando chegou no Japão, foi totalmente ao contrário. Ele ficou mal visto pela sua sociedade. Para a sociedade dele, Ozono não fez nenhum feito digno, ele apenas teria sobrevivido. E isso, segundo a cultura deles, de samurais e tudo mais, isso não seria nenhum ato heróico. E não terminou por aqui, galera. Esse cara lá no Japão foi demitido do seu emprego. E ele também recebia várias mensagens de ódio de seus amigos, familiares e conhecidos. Como assim, né, mano? O cara sai vivo do acidente
os caras condenam ele ainda. No momento que o navio começou a afundar, todo mundo foi correndo em direção aos barcos salva-vidas que o navio tinha. Essa era a única forma deles saírem vivos daquele mar congelado. Ao todo no navio haviam 2.400 pessoas e o navio contava com apenas 20 barcos salva-vidas. Então, aproximadamente, galera, essas 2.000 pessoas tinham 20 botes salva-vidas, sendo que na verdade no projeto do Titanic conseguiria carregar facilmente 64 botes, e esse seria um número bom para todos os passageiros do Titanic. Fizeram alguns cálculos e de 64 botes chegaram no número de 48. 48 para eles já era suficiente para todas as pessoas que iriam ao Titanic. Porém, eles só colocaram 20, menos da metade do que eles já tinham diminuído. Então esses 20 barcos deveriam caber 120 pessoas cada um para conseguir levar todas as pessoas que estavam no navio. Só que, galera, a capacidade média em que cada barco levava era de mais ou menos 40 pessoas, não 120. E sabe quantas pessoas foram no primeiro barquinho que saiu? 12 pessoas, galera. Então, galera, eles colocaram menos barcos salva-vidas no navio e, com o caos de desespero, os barcos ainda saíram sem a capacidade máxima, fazendo com que realmente a maioria das pessoas do Titanic nem conseguisse entrar no salva-vidas. Mas acho que isso aí é por causa da ganância das pessoas de querer sair de lá. Mais rápido Tô possível. nem aí pros outros. Embora. Eu quero só salvar minha vida. Aí saiu o barco com 12, mano. Tipo, cabia 4 vezes a mais o número de pessoas, velho. Praticamente todos os barcos salva-vidas não estavam lotados, não estavam com sua capacidade máxima. Muitas pessoas poderiam ainda entrar nos barquinhos. Se todo mundo tivesse colaborado e enchido os barcos com a capacidade máxima, 53% dos passageiros teria sobrevivido, mas na verdade apenas 30% sobreviveu. Outro fator triste em toda essa história é que no navio haviam 13 casais que estavam comemorando sua lua de mel. Infelizmente não foi uma comemoração tão boa assim, Pois alguns casamentos acabaram ali mesmo. Sem contar que também haviam 9 cachorros no navio, dos quais apenas 2 sobreviveram. No dia exato que aconteceu o acidente, a tripulação do barco havia combinado um treino para eles fazerem caso algum acidente acontecesse. Um treinamento de emergência para as situações de pânico, para conseguir evacuar, para conseguir ajudar as tripulações, ajudar os passageiros, as crianças, os idosos. Porém, por algum motivo, o capitão do navio resolveu cancelar o treinamento. Talvez ele achou que não era necessário, mas na verdade era mais do que necessário. Justamente porque esse treinamento ia acontecer no dia do acidente, horas antes de tudo acontecer. Se tivesse feito esse treinamento, provavelmente muitas vidas iam ser salvas. Como pode um descaso desse, não é mesmo? Agora vamos falar da estrutura do navio. Se você já viu a imagem do Titanic, ou se não viu, tá aparecendo aqui na tela. Repare bem que o navio possui 4 enormes lindas chaminés. Você sabia que a quarta chaminé era apenas decorativa, não funcionava? Pois é, galera, o navio precisava apenas de 3 chaminés, e essa quarta só foi colocada para ostentar. Tipo assim, meu navio é tão foda que ele tem 4 chaminés, sendo que uma nem funciona. Os caras só colocaram para decorar, e isso também acabou gerando um peso desnecessário no navio. Na hora do acidente com o iceberg, a água começou a entrar dentro do navio e lotou vários compartimentos de água. Ao todo, foram 6 compartimentos do navio que lotaram completamente de água. A questão é que, se apenas 4 desses 6 compartimentos tivessem ficado lotados de água, o acidente poderia não ter acontecido, o navio poderia não ter afundado. Quando o acidente aconteceu, o navio do Titanic tentou pedir ajuda, resgate, lançou luzes ao mar, e havia uma outra embarcação próxima do Titanic, o navio SS Californian. O navio estava próximo, porém ignorou o pedido de socorro. Mas por sorte, galera, um outro navio foi enviado para resgatar os sobreviventes. O nome do navio era Carpathia, mas só esse navio não foi suficiente. Se o California tivesse se juntado com o Carpathia, juntos os dois poderiam ter salvado muitas vidas. Porém, o capitão do California mandou a tripulação ignorar o pedido. Se esse navio tivesse colado lá, ele poderia ter ajudado mais de 1.500 vidas. E 1.500 pessoas de um navio que estava cabendo 2.200, 2.300 é muita gente que não sobreviveu. A história poderia ter sido outra. Na água gelada, galera, foram encontradas apenas 336 pessoas, das 1.514 pessoas que não sobreviveram ao naufrágio. Isso significa que mais de 1.000 corpos permaneceram no oceano, ou afundaram para o fundo do oceano, ou foram comidos, ou congeladas. Se você assistiu o filme do Titanic, deve lembrar da cena em que no final, quando o navio está afundando, os músicos do navio tocam até o navio afundar por completo. Eles ficam lá cantando e tocando até o final de suas vidas, para tentar acalmar as pessoas. Não dá para saber ao certo se isso aconteceu realmente na vida real. Segundo algumas pesquisas, é bem improvável que os músicos tenham ficado tocando até o final da sua vida. Inclusive, fizeram até uma entrevista com o diretor do filme Titanic, James Cameron, e perguntaram exatamente sobre a questão dos músicos, se eles realmente tocaram até o final. E James respondeu que não sabia se isso realmente aconteceu de fato. O diretor colocou isso no filme por causa de um outro filme, foi uma inspiração para ele. Uma cena marcante do filme A Night to Remember, que o diretor resolveu fazer
fazer uma referência colocando essa cena no filme. O diretor disse também que naquela noite os músicos realmente tocaram, mas como eles foram os últimos a sair, ninguém sabe como eles morreram. Se eles morreram tocando ou se eles pararam de tocar. As primeiras pessoas a sofrerem foram a terceira classe, as pessoas mais pobres que estavam dentro do navio. De certa forma, eles sofreram preconceito. Eles não eram prioridade para serem colocados nos barcos salva-vidas. Isso segundo os marinheiros do Titanic. A tripulação impediu que a terceira classe pudesse chegar ao deck para deixar que os outros entrassem primeiro nos botes salva-vidas. Dessa forma, eles foram os últimos a chegar aos barcos salva-vidas e foram os que tiveram menos chance de saírem de lá com vida. De todas as pessoas que foram no Titanic, até as pessoas que sobreviveram, praticamente por volta dos anos 2000, todos já tinham ido embora, inclusive os sobreviventes. A última pessoa que foi no Titanic e foi a última a ficar viva foi Milvina Jean, que faleceu no dia 31 de maio de 2009. Até 2009, ela era a última passageira viva do Titanic. Agora já se foram todos. Na época que o Titanic naufragou, essa mulher não tinha nem 1 ano, tinha 9 semanas. E mesmo assim, galera, com 9 semanas de vida, ela conseguiu sobreviver. E só mais uma curiosidade, galera. Para fazer o filme do Titanic, eles gastaram muito mais dinheiro do que quando foi gasto para fabricar o próprio Titanic. O navio, na época, chegou a custar 7,5 milhões de dólares, equivalente a 150 milhões atuais. Já o filme que foi feito em 97, um pouco mais recente, custou 200 milhões de dólares. Mas também deve ter feito muito mais dinheiro do que o navio fez, né? Com certeza. Galera, por mais que vocês gostam desse tema, né, já é o terceiro vídeo que fazemos aqui no canal, é um tema bastante triste, porque naquele dia muitas vidas foram perdidas. Mas também há males que vêm para o bem. Tenho certeza que depois do Titanic, muitas coisas mudaram na navegação do mundo inteiro. E com certeza muitos acidentes deixaram de acontecer. Bom, mas me diz aí, o que você achou? Você gostou desse vídeo? Achou interessante? Deixou o like aqui embaixo? Não, ainda não? Então clique agora, galera. Não saia desse vídeo sem deixar o like. E uma coisa importante, galera, é que nem tudo que foi contado no filme é verdade, galera. Nem tudo que mostraram realmente aconteceu. Muitas coisas foram colocadas para dar o ar do cinema, a emoção, o drama. Então se vocês deixarem muito comentário aqui embaixo e muito like nesse vídeo, podemos trazer um vídeo contando a verdade por trás do filme do Titanic. E mostrar pra vocês as cenas que provavelmente não tenham acontecido na vida real. Comparar elas com a realidade e mostrar como realmente aconteceu, se aconteceu, como aconteceu, se foi diferente do que o filme mostrou, enfim, acho que vocês entenderam. Então deixa nos comentários se você quer esse vídeo e não esqueça de compartilhar esse vídeo para o seu amigo, para a sua mãe, para a sua tia, para o seu pai, seu avô, não importa. Compartilhe esse vídeo porque tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber dessas informações do Titanic. São curiosidades, coisas soltas que também contam um pouco da história do Lago Negro, né, desse acidente, coisas chocantes, coisas que com certeza você aí não sabia. Então compartilhe esse vídeo aí para alguém que você acha que vai gostar. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e de seguir a gente nas nossas redes sociais, Lucas Marques, Dani Molo e Você Sabia Vídeos. Não esqueça também de assistir um vídeo aqui no canal. Tem vídeo de ontem, tem vídeo de antes de ontem, enfim, tem muitos vídeos pra você assistir. E aguarde o vídeo de amanhã. É isso, galera. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!